Podemos? Vamos lá? Pronto, vamos lá, gente? Então, se vocês puderem botar o fone, eu acho que fica mais fácil, porque aqui pode ter barulho externo, eu acho que fica mais fácil para vocês me ouvirem. Vê se está todo mundo conectado, todo mundo me ouvindo bem. Beleza? Então, vamos lá. A gente tentou conectar com o LinkedIn, mas vai ser gravada a palestra, então vamos começar. Primeiro, obrigada pela presença de vocês, obrigada por vocês estarem aqui prestigiando o nosso stand. Eu sou Ana Paula Dolabella, eu sou diretora de Gestão e Comunicação Interna da SPM, e estou aqui com a missão de começar o nosso ciclo de palestras aqui que a gente vai oferecer no stand, para valorizar tanto o CONAR, que é o principal evento, né, do Recursos Humanos de Gestão de Pessoas da América Latina, e a gente, como parceiro estratégico de recursos humanos, não podia estar fora dessa. Então, a gente está aqui com o stand oferecendo para vocês uma série de palestras, uma série de encontros bastante relevantes, como um exemplo do que a gente faz um pouquinho dentro de casa. Então, para mostrar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, um pouquinho da nossa escola. A SPM, como uma escola de gestão de negócios, ela acredita muito na gestão de pessoas, reconhece isso como um valor, como a importância de um ambiente saudável. Então, por isso que a gente está aqui e a gente vai trazer temas relacionados à gestão de pessoas para exemplificar um pouco do que a gente acredita e o que a gente traz para os nossos parceiros. Então, é basicamente isso que a gente está, esses 3 dias aqui, valorizando. Eu vou falar, eu tenho a missão aqui de falar do papel de RH, do RH do futuro e como que a gente vai lidar daqui para frente com essa etariedade, disciplinas que a gente tem pelos desafios. Então, vou falar um pouquinho para vocês desse cenário. É aqui que eu tenho que ir. Ops. Não vai. Help. Vai no dedo, então. Não vai. A tela é touch? Na tela do computador. Ele tem a foto. Esse é o segundo slide. Pronto. Então, vamos lá. Mas tá passando? Agora tá. Então, pronto. Então, vamos lá, de novo. Para a gente começar a falar, pensar no futuro dos recursos humanos, eu trouxe um pequeno questionamento para a gente refletir. Como é que vocês acham que está o RH de vocês, que vocês conhecem? Vocês acham que o RH está preparado para lidar com o futuro que vem por aí, ou ele ainda está preso no passado? É disso que a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa meia hora, 20 minutos que a gente tem por aí. Não precisa responder, vamos refletir um pouco sobre isso. Para a gente pensar que futuro é esse que espera a gente, eu trouxe dados do Fórum Econômico Mundial, que é uma pesquisa que foi feita recentemente. Na verdade, a pesquisa foi feita no final de 24 e foi lançada agora no primeiro semestre de 25, com dados muito interessantes que eu trouxe para a gente analisar. Ela foi feita com mais de 1.000 empregadores globais, de empresas globais, que responderam a essa pesquisa. E vamos ver o que eles responderam para a gente analisar o que é, na expectativa deles, o futuro do mercado de trabalho. As principais transformações, na visão deles, a primeira grande é que 60% dos respondentes falam que os seus negócios vão mudar até 2030. 50% das empresas respondentes falam que vai ter um aumento significativo do custo dos negócios e do aumento do custo de vida das pessoas. Isso a gente já começa a fazer uma analogia para a gente de RH, como que a gente, com as tensões econômicas, com o aumento do custo de vida, como é que a gente vai lidar com a gestão de pessoas dentro de casa? Isso impacta emocionalmente as pessoas, isso impacta o bem-estar das pessoas, então a gente já começa a fazer algumas analogias aí que vai servir como
análise para a gente no futuro. 47% das empresas falaram que as empresas vão sofrer um impacto climático importante. E aí é muito no sentido que a sustentabilidade, ela deixa de ser uma pauta meramente ambiental e passa a ser uma competência exigida internamente das empresas. E aí, mais uma vez, qual é o olhar da gestão de pessoas se isso passa a ser uma competência requerida internamente? Qual é o desenvolvimento que a gente tem que fazer internamente dentro das empresas para dar conta desses impactos globais e climáticos que vão acontecer? Todas falaram da preocupação com o envelhecimento da população global. Todas falaram, 100% das empresas. E aí tem duas análises. Uma é que a gente vai ter que conviver com mais gerações trabalhando juntas no ambiente de trabalho. Como é que a gente lida com isso no ambiente de trabalho? Que são expectativas diferentes, anseios diferentes, mentalidades diferentes convivendo juntas, e uma escassez de talentos de jovens do outro lado. Então, gestão de recursos humanos também vai ter que lidar com esse paradigma num futuro bem breve. E 86% das empresas responderam que tecnologias como a IA, por exemplo, que ela já está entre nós, estão moldando o futuro e vão moldar ainda mais. Isso já é uma realidade, né? Essas são as principais transformações em grandes linhas, mas aprofundando um pouco mais esse desenho, a pesquisa ainda do Fórum Econômico Mundial diz que 22% dos empregos atuais, pelo menos 22%, vão sofrer algumas transformações significativas na estrutura. Não é que a posição vai acabar, mas a posição vai mudar o pré-requisito. Elas vão mudar a forma de trabalho. Então, 1/4 nessas posições hoje na nossa estrutura vão mudar as competências exigidas, vão mudar a forma de trabalhar. Isso é um desafio grande também para a gestão de recursos humanos. Eles falam que vão surgir 170 milhões de novos postos de trabalho e vão ser eliminados 92 milhões de empregos nesses próximos 5 anos. E aqui não necessariamente a exclusão de uns e novos empregos de outros. Às vezes é uma troca de competência também, que a gente tem que analisar assim, como é que fica a qualificação das pessoas. Será que a gente pode reposicioná-las? Será que a gente pode olhar para os nossos talentos internos e readaptar, reaproveitar? Também tem um desafio grande, né? As pessoas não são descartáveis. A gente tem que ter esse olhar cuidadoso com essa criação aí. Que caminho é esse que a gente vai? E 66% dos empregadores já veem um gap de competências significativas de habilidade nos seus funcionários hoje. Ou seja, isso tende a aumentar com o avanço da tecnologia, provavelmente. Então, assim, hoje já vem uma lacuna. E, então, exige de nós um plano para lidar com trilhas de carreira, trilhas de desenvolvimento, para dar conta de suprir esse gap de competências que já existe hoje. Continuando os nossos desafios aí nos próximos anos, eles falam que o desemprego vai ser mais acentuado entre jovens, especialmente jovens de baixa qualificação, o que vai exigir das empresas parcerias com instituições de ensino como a nossa, por exemplo, programas de formação internos, programas de qualificação profissional. Isso vai ser uma exigência, porque os jovens vão estar vindo mais despreparados para o mercado de trabalho. Pressões econômicas e aumento de custo de vida. Essas pressões econômicas, eu já falei um pouquinho lá atrás, elas vão gerar uma estabilidade emocional na população. E gerando uma estabilidade emocional, né, nos nossos colaboradores, a gente tem que olhar as pessoas de forma diferente, a gente tem que lidar, fazer uma gestão de pessoas, tratar as pessoas com outro olhar. Como é que a gente vai cuidar das pessoas? E aí incentiva muito o olhar na saúde mental, que já é uma realidade, mas a gente tem que olhar isso com mais cuidado, que a pressão vai aumentar. Tensões geoeconômicas afetando o comércio global e cadeias de suprimentos. Isso afeta diretamente o negócio, mas... eu botei ali, mas... Obrigada, eu estou saindo de uma gripe. Aqui essas tensões geoeconômicas, elas afetam os negócios, mas
elas impactam na gestão de pessoas e quando a gente relaciona a estrutura. Será que a nossa estrutura está ágil o suficiente para responder a essas pressões econômicas que vêm por aí? Será que a gente está apto a dar conta dessa velocidade de mudanças que vem por aí? Então fica também a pergunta. Aqui a pesquisa traz 3 fatos inquestionáveis que vão acontecer e já estão acontecendo. E aqui é muito interessante, porque tanto a digitalização, as inovações tecnológicas e a automação são fatos ligados à tecnologia. E óbvio que eles já estão acontecendo, a gente já vê isso como uma realidade, mais e menos em algumas empresas, mas qual é o contraponto que a gente pode levar isso para recursos humanos, para a gestão de pessoas? Esses 3 processos ligados à digitalização, a inovações e à automação, eles requerem uma nova forma de trabalho. Eles geram mais eficiência, sim, mas eles moldam uma nova forma de trabalho. Eles moldando uma nova forma de trabalho, eles moldam novos processos dentro da empresa. Moldando novos processos dentro da empresa, consequentemente, eles exigem novas competências. Exigindo novas competências, a gente tem que dar conta dessas competências. Que competências são essas novas exigidas que a gente tem que ver essa lacuna que eu falei atrás? Que lacunas são essas, competências são essas que a gente tem que capacitar, fazer uma trilha de desenvolvimento para dar conta delas. Nossas pessoas estão capacitadas para esse futuro? É isso que esse slide está falando. Quer dizer, a velocidade de inovações, automação, ela vem rápida. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer um planejamento para dar conta disso. Ops, ops. Deu pau. Não. Tchan, tchan. Será que está com pilha boa? Não, porque aí posso me embolar. Melhor não. Obrigada. Help, Redson. Estava indo bem, parou? Não está passando no dedo também? Aí, quer tentar passar no dedo para não ter problema? Bom, no dedo, tá indo aqui, tá indo. Esse é o próximo mesmo. Tá bom, então vamos lá. Esse é o último slide que eu trago sobre o Fórum Econômico Mundial, assim, dados que eles trazem. Eu trouxe aqui o que eles falam que as principais funções que vão estar em declínio nos próximos 5 anos e as principais funções que vão estar em crescimento nos próximos 5 anos. E aí eu queria fazer um exercício com vocês de olhar para esses cargos, essas funções, não como meramente uma lista de funções de cargos. Eu queria que a gente olhasse como um pensamento de gestão de pessoas, como um mapa de onde a gestão de pessoas tem que caminhar, como a gestão de pessoas tem que se planejar para. Porque se a gente analisar o que está aqui, não é só uma lista de cargos, de posições que a gente tem que preencher. A gente tem que olhar qual é o caminho que está sendo construído. A gente olhar as funções de crescimento aqui são basicamente funções ligadas à tecnologia. 90, 95% aqui são funções ligadas à tecnologia. A gente está preparado? Será que a gente tem que como que a gente tem que se planejar para isso? Qual é o caminho? Qual é o plano de negócio da nossa empresa para estar dando conta e para o caminho que ela vai? Que isso envolve custo. Então, assim, vamos ter que fazer um planejamento cruzado aí para dar conta dessa tendência.
tem habilidades aqui ligadas à tecnologia, que são habilidades muito de ponta, são habilidades técnicas muito raras ainda hoje. Então, isso requer um investimento alto, requer capacitação elevada. Então, assim, existe um planejamento a ser feito, e é um olhar que gestão de pessoas tem que ter. E, por outro lado, as funções em declínio, às vezes, algumas funções ali parecem meio óbvias, né, pelo que a gente já está vendo de mercado, mas a gente tem um papel importante, as pessoas não são descartáveis. As pessoas que estão ocupando essas posições, elas têm um valor, elas podem ser requalificadas. Então, a gente tem um olhar de responsabilidade, inclusive, perante as pessoas que estão com a gente, para a gente olhar com cuidado para competências e ver se é possível capacitar, recapacitar, reposicionar. Então, esse é o nosso papel. Então, aqui, se a gente olha essa lista como um mapa de gestão de pessoas, a gente começa a olhar recursos humanos como um ativo e como um papel mais ativo na gestão de pessoas dentro de uma organização e não só como um preenchedor de vagas. E muda a configuração completamente. Bom, isso é que eu trouxe, gente, como panorama. Não quer ir. Realmente. Ela quer tudo. Mas eu encostei, será? Ele faz isso na sala de aula também, quando ele... Eu acho que eu não encostei. Eu achei que eu não estava encostando, não, mas... então vou chegar mais para frente. Tá vendo, gente? Eu também tenho que ser treinada para tecnologia. Cabelo encosta na tela, dá ruim. Pronto. Então, vamos lá. Diagnóstico feito. Eu trouxe aqui o que eu acredito que seja a agenda ideal de um RH estratégico diante desse cenário. O primeiro grande ponto que eu trago é traduzir a estratégia em gente. O que é isso? A gente pegar a estratégia da empresa que a gente está e traduzir ela em comportamento, em competência, em meta, em entrega. Porque quem faz a estratégia são as pessoas. Quem entrega na ponta o dia a dia são as pessoas. Então, se a gente não conseguir traduzir a estratégia de onde a empresa quer chegar em comportamentos, a gente não consegue atingir a estratégia da empresa. Então, isso, para mim, é um dos pontos cruciais que a gente tem que começar para ter uma agenda realmente relevante. Outro ponto é a análise de dados, que já é uma realidade e ele tem que continuar. E aí, muito mais do que uma análise de tomada de decisão, é uma análise preditiva que tem que ser feita atualmente, então tende a se expandir. O desenvolvimento da liderança é outro ponto que eu acho fundamental nesse processo, desse cenário multigeracional que a gente vai encontrar pela frente. Quer dizer, a gente tem que olhar para as nossas lideranças com mais carinho, com mais atenção, porque eles têm um papel crucial. Primeiro que eles são a ponta entre a estratégia e a operação do dia a dia. Se a liderança não está bem preparada para lidar com esse cenário de transformação digital, esse cenário multigeracional que vem pela frente, se eles não estão capacitados e a esse olhar atento, eles não conseguem entregar o que tem que entregar. Eles não conseguem lidar com os conflitos que podem vir entre gerações. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com a nossa liderança, porque esse de meio de campo tende a ter conflitos e a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Então, desses 6 itens, eu acho que o primeiro e o terceiro são os mais cruciais da nossa agenda. Não que os outros sejam menos importantes, mas eu destacaria eles. Não posso chegar para frente. A qualificação e requalificação é que eu falei um pouquinho na lista anterior. E a gente olhar para o nosso mapa hoje de competências, analisar qual é o nosso gap, para onde que a gente quer chegar e fazer esse planejamento de qual é o gap que a gente tem que sofrer, para onde que a gente tem que olhar, para onde que a gente tem que caminhar nas competências que talvez a gente não tenha. E o que a gente tem dentro de casa que a gente pode reaproveitar e reanalisar.
A cultura aqui como um ativo estratégico é mais assim, a cultura deixar de ser um valor pregado na parede e é ser uma cultura vivida, vivenciada, experimentada. Porque a cultura, quando ela é vivenciada de fato, ela transforma em pertencimento, ela transforma em orgulho, ela engaja melhor. Então, não pode ser um valor pregado, ela tem que ser construída e vivenciada. Arquitetura organizacional. Nós, na SPM, a gente faz uma análise da nossa estrutura a cada 2 anos. E isso torna-se até mais urgente diante desse cenário, porque, diante da velocidade das mudanças, a responsabilidade que a gestão de pessoas tem de analisar a nossa estrutura e ver o quão ágil a gente está sendo para dar conta daquelas mudanças se torna extremamente relevante. Bom, esse é a agenda ideal de recursos humanos. Agora eu trouxe aqui comportamentos que, na minha visão, são essenciais para o RH realmente tornar-se relevante nesse novo cenário e fazer a diferença. O primeiro é que eu chamo de empatia radical. O que é que eu estou chamando de empatia radical? É você olhar para as pessoas com profundidade, é você entender as necessidades, ouvir as pessoas, é estar atento, é ter uma escuta atenta, é acolher com sensibilidade, é estar junto, porque as pessoas são diferentes, elas têm situações diferentes, momentos de vida diferentes, cenários diferentes para lidar. Então, a gente tem que estar com interesse genuíno com as pessoas. Isso, para mim, é o primeiro grande item fundamental. Daqui eu passo para a personalificação. Diante dessa escuta, e entendendo que essas pessoas são diferentes, que ela tem momentos diferentes de vida, ela tem expectativas diferentes, a gente não pode mais ter programas e pacotes prontos. Não cabe mais dentro dos recursos humanos. A gente tem que começar a personalizar alguns dos nossos programas. A gente tem que projetar, por exemplo, trilhas de carreira diferentes, jornadas de conhecimento para cada público. A gente tem que propor pacotes de reconhecimento diferentes, benefícios mais flexíveis. São coisas que já estão aí acontecendo, mas a gente tem que cada vez mais continuar com esse processo para dar conta dessa escuta diferenciada. E nessa linha eu vou para a cocriação, quer dizer, a tendência disso dar certo, dessa personalização dar certo, é a gente fazer junto com os colaboradores. Não dá mais para ter iniciativas top-down. A gente tem que construir junto com as pessoas que trabalham, que estão no dia a dia, porque a forma e o engajamento e a tendência daquilo dar certo, daquela ação, daquele programa, daquela política dar certo é muito maior. Então, a cocriação para redesenhar os nossos processos é fundamental para pegar engajamento. E daqui eu passo para a experimentação no sentido que, assim, fez, criou, redesenhou, vamos experimentar. Se não deu certo, a gente tem que agir rápido, trocar e fazer de novo. O RH não pode ter medo de errar, mas se errar, tem que corrigir rápido. Essa é a ideia disso. Então, aqui são comportamentos que eu acredito que têm que ser essenciais para a gestão de recursos humanos para dar conta desse cenário. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente tangibilizar essa ideia de engajamento, né? A gente sai de recursos humanos de processo para a gente estar. Sumiu o meu título, que era tão bonitinho, para um recursos humanos mais que design de experiência humana. Mas enfim, não tem problema. Então, aqui a gente sai. O processo, como é que a gente viu o processo? É um onboarding, checklist, assinar documento, pegar senha, fazer o básico para você começar a trabalhar. Agora a gente tem um onboard de jornada de experiência, uma jornada muito mais emocional, de conexão, que faça sentido, que faz muito mais conexão com aquela pessoa que está entrando. Avaliação de desempenho, sai de um formulário meramente burocrático, né? De dar nota, de fazer uma avaliação, de falar que se é bom ou ruim, desempenhou sim ou não. Agora, porque é uma conversa frequente de feedback, é uma trilha voltada para o desenvolvimento da pessoa, não para uma avaliação
formal. É outra proposta. Benefícios por obrigação, né? A gente já está vivendo isso. A gente passa a olhar benefícios como estratégia de valorizar as pessoas, como estratégia de saúde, né? A gente começa a valorizar a saúde e a saúde como estratégia, que é um olhar que a gente não tinha. A cultura imposta, que eu falei um pouquinho, a gente começa a ter uma cultura vivenciada, experimentada, participativa e que gera engajamento, gera experiência, gera pertencimento. E aí, gente, assim, as experiências e as pesquisas falam, quando as pessoas se sentem pertencendo, quando elas se sentem mais engajadas, a produtividade aumenta, a retenção aumenta, tudo melhora, porque as pessoas fazem parte daquilo com mais verdade, com mais conexão de fato. Então, é esse olhar que a gente tem, porque a gente lembra da experiência, a gente não lembra do processo. O processo é burocrático. A gente lembra do que a gente está vivendo, de legal. No fundo é isso. E é isso que a gente quer. É esse olhar que a gente tem que ter. Aqui eu trouxe, só como exemplo, eu não vou falar muito, mas assim, eu trouxe as últimas 5 gerações, pelo menos as 4 primeiras, a gente já está convivendo no mercado de trabalho. Assim, o que características são dessas gerações na segunda coluna, e a última coluna é o que move cada geração dessa, o que motiva cada geração dessa. A geração alfa talvez não tenha entrado ainda, mas daqui a pouco está entrando no mercado de trabalho. Então, assim, pelo menos essas 4 a gente já está convivendo dentro do nosso ambiente de trabalho. O que eu quero mostrar com isso? A gente tem que lidar com isso, a gente tem que conhecer essas características e essas expectativas. Porque, assim, as pessoas não são únicas, está provado. As pessoas têm necessidades, expectativas, anseios muito diferentes. E se a gente está convivendo com todas essas gerações, como é que a gestão de recursos humanos vai ser um pacote pronto? Não dá mais. Não cabe mais. A gente tem que ser multi, a gente tem que ser adaptável, a gente tem que estar. Para dar conta disso, a gente tem que ter flexibilidade suficiente para dar respostas satisfatórias, porque esse é o nosso futuro. Se a gente tem uma longevidade maior, se a gente está trabalhando mais tempo, e a gente precisa desse mercado, que tem uma escassez de talentos de jovens vindo aí, a gente vai ter que conviver, a gente vai ter que requalificar essas pessoas para o mercado que está vindo cada vez mais. Então, a gente tem que incluir. Então, a diversidade e a inclusão se torna emergencial nesse processo. Então, a gente tem que olhar para isso e conhecer isso com mais afinco, para ter um olhar mais cuidadoso, mais sensível desse processo. Aqui também, como exemplo do que a gente pode fazer nessa diversidade geracional, são até alguns exemplos, alguns a gente já pratica, e outros como ideias para inclusão e engajamento dessa geração, dessa multiplicidade geracional que a gente está convivendo. Proposta de valor personalizado, eu já falei um pouquinho do que é a postura de RH. Reconhecimento multiformato, assim, não existe mais reconhecimento de uma forma única, quer dizer, às vezes um público gosta de um bônus, resultado em dinheiro, o outro gosta de uma visualização, né, um elogio na intranet, o outro gosta de uma viagem. A gente tem que ter multicanais de reconhecimento para dar conta disso. Promover projetos intergeracionais, a troca é muito mais ampla, enriquece o conhecimento. A gente tem que promover e dar conta disso. Aprendizados contínuos, nesse mesmo sentido. A gente tem que fazer jornadas de conhecimento, de capacitação para esse público, ele está sempre a perder. Graças a Deus, o ser humano aprende sempre, está sempre em evolução. Então, a gente tem que aproveitar isso para dar conta do futuro que vem por aí. Canais diversos, né, para comunicação, cada um entende e se comunica de uma forma, então a gente tem que variar os canais, prestar atenção na linguagem para ser inclusiva para todos, feedback de várias formas, não existe mais feedback unilateral, de cima para baixo. Aqui é muito mais proporcionar ambientes de segurança para poder falar, para ter voz e para ter escuta. Promover o diálogo e ter isso ser permitido, isso ser passível
de um ambiente mais tranquilo, né? Não ser inibitório, é mais nesse sentido. E storytelling geracional também é uma coisa que tem funcionado nas empresas, e contar histórias de sucesso, cases de sucesso com diferentes gerações, isso tem um efeito, as pessoas se conectam, as pessoas se engajam, né? Então, aqui é mais para mostrar que não tem uma forma única de lidar com as diferentes gerações. As pessoas, como eu falei, são diferentes, têm expectativas diferentes, mas o RH pode promover e pode ajudar a flexibilizar as opções e os programas para dar conta disso. Pode e deve, né? Esse é o último, gente, prometo. Aqui só reforçando o papel da liderança, que eu acho que a liderança tem um papel-chave nesse processo de multigeracionais que a gente está lidando, e com essa tendência tecnológica rápida que a gente está tendo, né? Então, a liderança, ela tem que ter cada vez mais preparo para lidar com uma liderança situacional. Não dá para ter um estilo só de liderança. Os líderes têm que ser preparados para lidar com essa multiplicidade, porque eles têm que aprender a conversar com diversos perfis, diversas pessoas, com expectativas, com anseios, ter sensibilidade o suficiente para lidar com cada público. Isso é fundamental. Assim, saber o momento de fala e o momento de escuta. Então, os líderes têm que estar cada vez mais preparados para ter esse olhar, porque isso vai fazer toda a diferença. A empatia aí, nesta linha, é óbvia, né? Você tendo esse preparo e você tendo essa conexão, né, com aquele lista lá de que as pessoas se movem por propósitos diferentes, você tem que estar aberto para esse diálogo e aprender junto, né? Você está disposto a escutar, você está disposto a aprender. E aí tem que ter coragem também. A liderança tem que se despir um pouco do salto do poder e ter coragem para estar aberto, para ouvir, para aprender, para estar junto, porque a troca é sempre muito mais produtiva e muito mais rica. A mentoria reversa é uma ação que tem dado muito certo nessa parte de troca entre gerações, que é a troca de conhecimento, quer dizer, o que a geração mais experiente pode ensinar e o que o jovem talvez possa ensinar mais tecnologia, então isso tem dado muito certo. E a tomada de decisão coletiva, colaborativa, também a tendência disso dar certo quando é coletivo é muito mais fácil, é muito mais engajado, é muito mais tendência de dar certo, é muito mais fácil. E aí eu trago essa frase que eu gosto muito, acho que liderar no futuro não é controlar mais, já foi lá atrás. Hoje em dia liderar não é controlar, liderar é se conectar. É se conectar com as pessoas. E se conectar com as pessoas tem que ter coragem, tem que ter flexibilidade, tem que ter escuta, tem que ter atenção às pessoas. E o RH entra ali como facilitador, como incentivador desse processo. É isso. Aí eu volto para a primeira pergunta. Assim, o futuro eu acho que já chegou, já está na nossa porta. A gente está preparado ou não está? Eu acho que tem um caminho aí. A gente tem que ver. Pois é. É isso, gente. Eu queria ver se vocês quiserem. Não sei se tem tempo para a gente falar um pouquinho. Aqui estão meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fique à vontade. RH também a gente ficou bem dentro da burocracia, Hum, tem esse caminho. eu vou botar aqui também outro. Tá? Psicologia, assim como por exemplo, a psicóloga acabou não exercendo a vida. Então, da psicologia, esse novo profissional tem que ter esse olhar, De psicólogo? Não necessariamente. Eu não acho que tem que ser psicólogo. Eu acho que tem que ter a sensibilidade. Eu sou psicóloga, só por coincidência, mas eu acho que não precisa. Eu tenho muita gente na minha equipe que não é psicólogo e tem esse olhar de acolhimento. Eu acho que tem que ter a predisposição para ter o acolhimento, para ter essa sensibilidade. Eu acho que assim, a predisposição é fundamental. Você não pode ter uma pessoa fria, que não queira contato humano. Isso não dá para ter no RH.
Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, de contato, não dá. Tem que gostar de contato. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada, viu? Acho que em breve a gente vai estar junto. É? A gente está conversando bastante com vocês. Ah, que bom. Legal, fico feliz. E os professores PM também. Calma. Parabéns. Obrigada. Qual é seu nome? Mauro vai escola. Mário. Legal, Mauro. Obrigada. Conhece a Beth, minha esposa, também da aula, quase 20 anos já esse período. Beth o quê? Van Stock? Eu já fiz o trabalho com ela. Ah, já fiz. Legal. Muito bom. Obrigada, viu? Valeu. Gente, votem em mim aqui no Top of Mind, fazendo propaganda. Eu estou concorrendo às finalistas. Se vocês puderem me ajudar. Obrigada, amor. Tá bom, obrigada. Só botar aqui o QR Code e vai. Vota em mim, vota em mim. Não tira não, que eles vão votar em mim. Não, aqui mesmo. Gostou? Quero, porque tem algumas coisinhas que eu vou usar